Namaskar. Namaskar é uma saudação íntima, é uma saudação de alma. Namaskar representa que aquilo que existe de mais íntimo em mim saúda o que existe de mais íntimo em ti. E Namaskar faz parte de uma egrégora, de uma tradição que vem da Índia e que provavelmente originou a palavra ou mantra Namaste. As pessoas que se cumprimentam com esse gesto, e existem várias tradições que esse gesto é utilizado para uma saudação, essas pessoas entram em contato com uma egrégora de paz, paz interior, paz exterior, paz no planeta. Tanto é que com esse gesto nós não podemos ferir ninguém, não podemos roubar, não podemos usar nenhum tipo de arma. É um gesto de controle, de pacificação, de interiorização. E nós vamos conversar de cara hoje sobre esse tema que é egrégora. Essa palavra egrégora é uma palavra de origem latina e representa a força do coletivo. Pensa nisso, antes de eu te dar vários exemplos de egrégora. A egrégora, o coletivo, ela gera filhos e filhas, que são pessoas que seguem uma tradição. Volto a repetir, formadas, uma egrégora formada por um coletivo de pessoas. Quanto mais pessoas, mais poderosa é a egrégora, por um coletivo de mentalizações, aquilo que na Índia nós chamamos de manas, formas de pensamento. Se é uma egrégora ruim, ela forma um kama rupa, formas de pensamentos negativos. Se é uma egrégora positiva, forma kama devas, que é uma forma de egrégora angelical, pacificadora. E a egrégora também, ela ganha força, aliás, ganha muita força, quando nós temos um bom tempo de repetição. Ou seja, quanto mais antiga é uma egrégora, mais forte ela é. Por isso que quando você vai em algumas tradições de matrizes africanas, como todos nós nascemos na África, os sapiens sapiens vêm da África, quando nós entramos em contato com egrégoras africanas, que originaram o candomblé, a quimbanda, a umbanda, boa parte do xamanismo mundial, você sente aquela presença que é a chamada presença coletiva. Então, a egrégora, ela tem muitas pessoas envolvidas, muitas formas de pensamento envolvidas aqui. Eu estou vendo uma série de egrégoras aqui que eu quero falar com você. E as pessoas que alimentam uma egrégora, por vezes têm uma certa liberdade dentro dela. Mas outras vezes as pessoas alimentam uma egrégora e nem têm consciência que estão sendo usadas por essa tradição. São pessoas que são escravizadas por uma egrégora. Um exemplo disso é o nazismo, por exemplo, que vai envolvendo um sem número de pessoas que acabam alimentando uma egrégora que trouxe tanta destruição planetária. Isso é uma forma de egrégora, mas temos a egrégora também do budismo. O budismo é uma das pouquíssimas tradições mundiais que não tem as mãos sujas de sangue. Então é uma egrégora muito positiva, alimentada por pessoas que trabalham com a compaixão, com o amor ao próximo, com o ecumenismo, que é aceitar outras tradições. E não pense você que eu sou budista. Eu estou te dando um dado histórico a respeito do budismo. Então, existem egrégoras muito positivas e muito negativas também. Mas é importante você entender que uma pessoa, uma ou outra pessoa, não consegue enfrentar uma egrégora ou mudar uma egrégora. Porque a egrégora é uma somatória de pensamentos, de pessoas, de ideias. Então, quando você não quer participar de alguma tradição, de um clube esportivo, de uma egrégora política, de uma egrégora, enfim,
Você não tem interesse em participar de um egrégora da mídia, que é uma egrégora extremamente agressiva. Quando você não quer participar dessa egrégora, o interessante é você se afastar da mesma, você se manter longe da mesma, mas não, como se diz na gíria, bater de frente com uma egrégora. Eu tenho anotado aqui algumas traduções, como eu falei para você, e a gente percebe que as egrégoras, as mais fortes, elas têm uma carga muito grande emocional. É como um ser vivo mesmo, que quando você vê, você está ali no meio. Eu gosto muito de falar de egrégoras, de times de futebol, porque quando eu era bem jovem eu ia em estádios de futebol e você é envolvido com aquilo. De repente você está falando obscenidades, xingando o juiz, desejando ódio para outra torcida, ódio mesmo, porque eles vestem uma cor diferente da tua, porque tem muita emoção envolvida em uma egrégora. E é interessante que nas religiões também, uau, uau. Por isso que de uma maneira geral, a gente vê muito alguns posts de todos os mestres de mãos dadas, Jesus com Krishna, com Shiva, com Yogananda, com Dayananda, com Osho, com Madre Teresa, com Maria, porque na dimensão espiritual todos estão unidos. Todos têm uma mesma observação da verdade. Mas no plano terrestre, as religiões, de um modo geral, são as causadoras das maiores atrocidades, guerras, violências que já existiram nesse planeta, principalmente contra os negros, contra as mulheres, contra os mais fracos, contra as religiosidades menores. Porque dentro de uma religião existe algo muito positivo, que são emoções positivas, e existe também algo muito negativo. Então já vai observando que egrégora que você pertence, quais as forças coletivas que você gosta de estar por perto. Assim, a gente começa a entender que toda egrégora que é gerada por ódio, por revolta, por vingança, por guerra, se você entra dentro dessa tradição, você automaticamente vai atrair isso para você. É importante você perceber que eu falo muito sobre liberdade. Eu acredito demais em liberdade. Para mim, liberdade é um dos valores maiores da minha vida. E, e liberdade é uma luta diária, porque todos os dias alguém quer nos engolir, sejam pessoas mesmo ou sejam egrégoras. Por exemplo, a egrégora do vício. No budismo, tudo que é considerado demoníaco é o que te aprisiona, é o que te aprisiona. No Ocidente, o demônio são figuras muitas vezes, ou são seres que vivem em outro plano. No Oriente, os demônios são elementos que te viciam. E existe essas egrégoras viciantes. Por exemplo, uma pessoa que usa a egrégora das drogas, ela vai procurar ter contato com outras pessoas que se drogam também. A egrégora dos veganos ou dos vegetarianos. Essas pessoas não conseguem conviver com pessoas que se alimentam de violência animal. A egrégora dos músicos, como o meu amigo Anderson. São pessoas que se unem no teatro, tem muito isso, a egrégora do teatro, que é fortíssima e é maravilhosa a egrégora do teatro. Então, as egrégoras positivas, elas te forçam a ser uma pessoa melhor. As egrégoras negativas te forçam a ser uma pessoa pior. Diga-me com quem andas e te direis quem tu és. Porque dependendo de quem tu andas, existe uma egrégora ali. Existe um agrupamento que, volto a repetir, você pode pertencer a esse agrupamento ou você pode cair fora desse agrupamento. Mas você não pode se opor a uma egrégora, a uma tradição. E a única influência de se vencer uma egrégora, repito, é você procurar
outras egrégoras que sejam mais positivas na tua vida. Os grupos ideais, as turmas ideais, a tua gangue, que seria a gangue ideal. Um outro ponto aqui, que eu acredito nisso, é que as egrégoras têm vida própria. Elas são geradas por formas de pensamento e elas acabam tendo vida própria naquilo que é o inconsciente coletivo. O que é inconsciente coletivo? É algo que às vezes que eu não tenho consciência. O consciente, agora você está me vendo aqui, você está consciente de mim, mas alguma coisa está passando pela tua cabeça, que é o inconsciente coletivo, e você não tem essa percepção do que está se passando aí, mas está interferindo em nós. O Freud ele vai falar que o inconsciente influencia muito mais do que o consciente. E o Jung vai estudar esses arquétipos, que são egrégoras. O arquétipo da vítima, por exemplo, é uma egrégora que você vai procurar pessoas que são vítimas e você está sempre perto delas. A egrégora das pessoas que são fortes, nós vamos encontrar muito isso em algumas artes marciais. Você tem uma disciplina em algumas artes marciais que formam uma egrégora, uma força de repetição, ok? E essas egrégoras, elas se alimentam de nós. Se alimentam positivamente ou negativamente para existir. Por isso, por exemplo, se eu entro numa egrégora de drogas, eu estou alimentando no astral essas drogas. E se eu quero sair disso, se eu quero fugir disso, é muito difícil, é muito complicado. Porque eu estou alimentando e essas egrégoras não querem que eu saia dali. Você já deve ter muito escutado falar de pessoas que tentam sair de uma tradição e não conseguem. Não conseguem, elas se sentem aprisionadas por aquilo. Ou a gente vai encontrar em tradições ocidentais, principalmente, muito fanatismo. Pessoas sendo enganadas, sendo ludibriadas, pessoas que têm uma fé em questões que você sabe que não existe, que não leva a lugar nenhum, mas a pessoa não consegue fugir daquilo, não consegue escapar daquilo. Eu gosto muito do pastor Caio Fábio, que é um pastor que fala que lugar de cristão é em cima da montanha, sozinho, orando, jejuando. Eu não consigo pensar em Jesus sem jejum. Eu não consigo pensar em Jesus sem sair por aí curando as pessoas. Mas se criou uma egrégora que você não vê nenhum laço, nenhum traço, perdão, de Jesus, nenhum. E o pastor Caio Fábio, pastor dos pastores, é que vai dar essa colocação aqui, não é? Se você está numa egrégora, tenta seguir o ditado popular. Os incomodados que se mudem. Se afasta daquilo. Vai o mais longe possível daquilo. E nós temos não só uma egrégora, mas várias egrégoras que nos acompanham. Não é só uma. Por exemplo, hoje eu surfo aqui no Guarujá, então tem a egrégora dos surfistas. Eu faço parte das artes marciais há muitos anos, mas muitos mesmo. Então eu faço parte dessa egrégora. Tem algumas escolas de ocultismo que eu estudei, mas eu nunca quis receber uma iniciação. Nunca quis. Eu estudo, eu frequento, eu respeito, mas eu não recebo a iniciação, porque o conhecimento dessas escolas falam comigo, mas a egrégora, o agrupamento envolvido nessas escolas não falam comigo. Por isso que Otávio Leal saiu de um monte de escolas lá nos anos 80, escolas de espiritualidade ocidentais, mais ligadas à magia. Muitas delas não falavam mais comigo, porque eu não quero pertencer a essa ou a essas egrégoras. Então, o teu grupo é muito importante. E nós vamos falar em seguida que algumas egrégoras são incompatíveis. Incompatíveis uma com a outra. Não tem como você permanecer nas duas. Elas energeticamente vão te dilacerar. Vão te dilacerar. Um exemplo disso você faz parte de uma. Você caça animais pelo prazer de caçar.
por um esporte, que é a caça ao animal. E por outro lado, você trabalha no Greenpeace ou trabalha em alguma instituição, adote um gatinho ou gatinho zen que protege os animais. São duas egrégoras que são incompatíveis. Aqui existe a egrégora de quem odeia os animais, odeia o meio ambiente, a ecologia, odeia as árvores, o planeta. E aqui uma egrégora de pessoas que amam tudo isso, que estão muito próximas de tudo isso. Você sabe que nos anos 90 tinha umas pessoas que falavam assim para mim, Otávio, por que você não se candidata? Porque naquela época eu era muito conhecido, Rádio Vibe Mundial, minha escola muito grande, e eu falava, mas jamais eu entraria em contato com uma egrégora política, jamais. Eu me lembro que na minha outra escola, ela foi várias vezes premiada como a melhor escola, enfim, e as premiações eram na Câmara dos Deputados. E, e alguns professores iam receber, e eu, como dono da escola, não vou. Não é que é boa nem ruim, mas não serve para mim. Eu não pisaria num lugar desse. Não pisaria. O que vem dali para mim é péssimo. Péssimo. Não são as pessoas. Há um tempo atrás eu tive um contato muito grande com um cartório, com as regras dos cartórios, e as pessoas que me trataram no cartório foram maravilhosas aqui no Guarujá. Maravilhoso, ser humano. Mas a egrégora dali, tudo, assinatura você paga, qual é teu CPF, assina, 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 assina. Uau, eu ficava pesado. Eu e Juliana que íamos lá, vinha algo que me punha muito para baixo. Mas pode ter pessoas que gostam disso, que se sentem bem nessas egrégoras mais de regras, de leis, de assinaturas, ou egrégoras de poder também, como essas câmeras disso ou daquilo, ok? Então, nós vamos falar em seguida dessa divisão das egrégoras, de como nós podemos entendê-las melhor, quais que são compatíveis, quais que são incompatíveis. Você vai ter essa percepção aqui comigo, ok? Deixa eu beber um pouco d'água. Logo em seguida aqui vamos falar que tipo de egrégora que você merece, que tipo de egrégora que você vai atrair para a tua vida, focando mais nas questões da espiritualidade.